rotativos. O Grupo Vigilantes do Centro estabeleceu uma pauta com 43 reivindicações, as quais já foram divulgadas em nossos estabelecimentos e também já foram encaminhadas aos candidatos, juntamente com a carta convite para que eles tomassem conhecimento antes mesmo de virem aqui conversar com a gente. A princípio, nós tínhamos pensado em ler o Felipe, você vai ler a carta? Vai? O Felipe vai ler a pauta de reivindicações, todos os itens, para ficar gravado tanto na filmagem quanto no áudio. Para ser o mais breve possível. É de nós para eles. Tá pegando bem aí, pai? Então, candidatos, né, vocês receberam a pauta, a gente vai ler sucintamente aqui. Nossa pauta de reivindicações foca em mobilidade e segurança urbana e também em promoção do turismo e incentivo ao comércio e aos serviços locais. Em relação à mobilidade urbana e segurança pública, sentido de direção e sinalização viária, né? Na pauta 1, a gente traz mudar urgentemente o sentido de direção das ruas, retomando o que existia originalmente antes das mudanças implementadas em 2014 e 2015. Essa é a única que eu vou falar em relação ao nosso filtro de prioridade e complexidade. Ela tem uma prioridade alta e uma complexidade baixa. Agora, ainda em relação a esse subtema, a gente tem a segunda pauta, que é reforçar a sinalização viária, principalmente para a orientação de turistas, no que diz respeito à indicação para o centro e demais pontos de interesse. Em relação ao estacionamento público e rotativo, pauta 3, estabelecer postos fixos para a venda da Zona Azul e alteração do horário de vigência para o período das 10 às 16 horas, né, segunda-feira das 9 às 12. Transferir as vagas reservadas para táxis e veículos, isso na pauta 4, para a Praça Santana, liberando vagas para as ruas e estacionamento rotativo, né? Criação, na pauta 5, criação de vagas adicionais com ampliação da área da Zona Azul ou Verde, além da criação de novos bolsões de estacionamento. Pauta 6, adequação da marcação existente para carros e motos, eliminando os problemas de tamanho e concorrência com outros equipamentos públicos. Pauta 7, ainda em estacionamento público e rotativo, demarcação de vagas de estacionamento nas ruas, onde ainda não foi realizada. Pauta 8, criação de pontos adicionais para carga e descarga. Pauta 9, automatização do estacionamento rotativo por meio da instalação de parquímetros eletrônicos com cobrança variável por tempo utilizado, permitindo inclusive o planejamento eletrônico, né, o pagamento eletrônico com cartões. Pauta 10, maior transparência em relação à prestação de contas do dinheiro arrecadado com estacionamento rotativo, né, e sua destinação. Pauta 11, construção do edifício garagem nos arredores da região central, preferencialmente integrado com transporte público coletivo. Em relação às vias públicas, pauta 12, elevação das faixas de pedestre, implantação de piso tátil para assegurar a acessibilidade e aumentar a segurança. Na pauta 13, em relação a vias públicas, implantação de bicicletário em pontos estratégicos. Pauta 14, assegurar a conservação e manutenção adequada das vias públicas, calçadas, faixas para pedestres, ruas e sinalização vertical e horizontal. Em relação ao transporte coletivo, eliminar a atribuição de cobrador dos motoristas de ônibus, agilizando embarque. São questões que a gente está colocando, né, em relação ao transporte coletivo. Pauta 16, adequação dos pontos de parada de ônibus existentes com a fixação de mapas, com o trajeto das linhas. Né, pauta 17, aumento da frequência de ônibus e consequente redução do tempo de espera, priorizando a circulação de veículos de menor porte, né, porque a gente percebe que demora muito tempo para os ônibus voltarem, né, o pessoal fica esperando muito tempo. Pauta 12, disponibilizar uma frota de veículos mais moderna e confortável, com ar-condicionado, Wi-Fi, enfim. Construção de um terminal de ônibus, na pauta 19, com infraestrutura básica para acolher os usuários, contemplando abrigo adequado de sanitários públicos. Em relação à fiscalização do trânsito, fiscalização com viés majoritariamente educativo, com vistas a orientar a população sobre as boas práticas entre pedestres, ciclistas e motoristas. Na pauta 21, segregação de funções da atribuição entre agentes de trânsito e guarda civil municipal, né, para potencializar o policiamento na região. Em relação ao policiamento, pauta 22, ampliação do policiamento ostensivo para abranger as ruas transversais.
Pauta 23, aumentar a presença de guardas civis e de policiais, principalmente nos horários de abertura e de fechamento do comércio, que é quando a gente está mais vulnerável. Pauta 24, implantar a vizinhança solidária, que é o que o grupo começou a desenvolver, mas agora a gente também tem que fazer um engajamento, né, junto com, tendo um canal direto com a Guarda Municipal e com a PM. E eu vou avançar aqui, o mais rápido que eu puder. A promoção do turismo e incentivos ao comércio e serviços locais, a gente traz um subtema, né, a revitalização urbana da região central. Então, mais básico, né, pauta 25, manutenção mais ágil e eficiente dos pontos de iluminação pública, substituindo as lâmpadas queimadas. Isso aqui parece piegas, mas ultimamente, né, a gente vem vendo que a noite está muito ruim para transitar no centro, e principalmente no Natal, que a gente fica até as 10 horas, isso faz muita diferença. Isso é uma pauta também muito importante nossa, pauta 26, aterramento de fios elétrico e telefonia nas ruas compreendidas pelos quarteirões em torno da Praça Santana, podendo expandir para beneficiar mais quarteirões no centro. Isso seria um agregado muito grande em relação ao turismo, beleza, e mesmo, né, assim, mesmo questão de saúde mesmo. Você percebe que a estética do centro está realmente muito deturpada nesse aspecto. Incentivar bares e cafeterias. Pauta 27. Implementação do projeto paisagístico abrangendo jardinagem, arborização de ruas e avenidas, além do mobiliário urbano, lixeiras, bancos, placas de sinalização, preservando a fluidez do trânsito. A gente fala que sem calçadões, pelo menos enquanto não equacionado o problema de disponibilidade de vagas para estacionamento e de transporte coletivo. Pauta 28, incentivar bares, cafeterias e restaurantes do centro para estender os seus horários de funcionamento, contribuindo para aumentar o fluxo de pessoas na região. Na pauta 29, a gente pede também conceder incentivos temporários provisórios para os estabelecimentos comerciais que permanecerem abertos durante os finais de semana e feriados. Na pauta 30, disponibilizar opções de entretenimento, lazer e descontração para as famílias durante os finais de semana na Praça Santana. Banda, pula-pula e tudo mais. Eu estou indo já, galera. Promoção de eventos culturais e sazonais. Tá? Na pauta 31, a gente pede o seguinte: estimular a visitação e consumo na região central da cidade, por meio de subvenções a eventos ou campanhas com foco tanto no público vendense quanto no de veranistas, que é um público que a gente não explora. Pauta 32, definir uma agenda anual de eventos públicos a serem realizados na região central. Eventos de teatro, feiras na praça, desfiles nas ruas, e colaborar na sua divulgação, Tem uma agenda eletrônica contínua. Pauta 33, realizar apresentações e ensaios abertos dos alunos do Centro Cultural na Praça Santana e nas ruas em torno, para a divulgação das oficinas públicas e também ter esse elemento de atração, além só da parte estrutural nossa. Na pauta 34, incentivar que artistas locais utilizem os espaços públicos para suas apresentações mediante inscrição prévia de acordo com a curadoria responsável pela agenda. Na pauta 35, defender o comércio legal por meio de fiscalização ágil e efetiva, coibindo tempestivamente e combatendo ativamente todo e qualquer evento ou atividade comercial que não tenha alvará específico, que não atenda os pré-requisitos legais ou que possa gerar algum conflito de interesse com as empresas já estabelecidas legalmente na cidade. Pauta 36, promover campeonatos, eventos esportivos ao ar livre, fazendo uso dos equipamentos já disponíveis, vôlei de areia, ciclismo e tudo mais. Pauta 37, organizar em parceria com os empresários a promoção de eventos sazonais, Natal, Dia das Mães, Páscoa. Desenvolvimento dos atrativos turísticos. Revitalização, na pauta 38, revitalização das áreas de lazer de nossas represas e do bosque municipal, com investimentos para assegurar a manutenção de infraestrutura básica dos equipamentos, sanitário, praça de alimentação, iluminação, segurança, pedalinhos. Isso é muito importante. Na pauta 39, incentivar o turismo ecológico nas represas e no bosque municipal. Na pauta 30, implantar um transporte turístico que funcione durante os finais de semana e feriados, que interligue os principais atrativos da cidade: Cristo, Mosteiro, represas, bosques, centro teatro, praça do aquário, portal, etc. Pauta 41, ainda em desenvolvimento dos atrativos turísticos. Revitalização do espaço da antiga estação ferroviária, destinação para alguma finalidade verdadeiramente útil. A gente traz aqui café, restaurante ou posto de atendimento ao turista, etc. Pauta 42, prolongar a linha ferroviária turística da CPTM, o trem expresso de Jundiaí até Vinhedo. Isso é uma coisa que a gente não está explorando. E por fim, em relação a treinamento, promover ou subsidiar cursos e palestras para capacitar e qualificar a mão de obra local no que diz respeito ao tratamento de clientes e turistas.
enfim. É isso, candidatos, que a gente tem a pleitear para vocês, e agora a gente ouve. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. É uma pena, lamentavelmente, eu não vou poder continuar. Nós tivemos um compromisso da EVI e não houve possibilidade para todos os candidatos a prefeito vão estar lá debatendo, e eu não consegui, na verdade, a transferência do horário, do dia, foi muito confuso. Então eu peço desculpa. Mas eu li atentamente, eu, o Custódio, principalmente o meu substituto aqui, que é o Dr. Custódio, lemos com muita atenção, vimos todas as reivindicações, acho que são, evidentemente, são coerentes, acho necessário, acho prudente, e tem muito trabalho que estava aqui, que é possível que não possamos concluir, é possível, mas dentro do nosso conceito, do que eu penso, dentro do que é a necessidade do comércio local, é fundamental. Acho que nós podemos incrementar, fazer uma grande transformação dessa área central. Eu não sei se será possível, mas o aterramento das fiações, eu já falamos sobre a ferrovia, eu tive um trabalho grande que eu gostaria de falar em outro momento mais longamente, mas eu peço realmente desculpas. Nós fizemos, eu e o Dr. Gustavo fizemos um treinamento específico para esse momento, e ele vai discutir com vocês todas as pautas, todas as reivindicações, todos os números aí possíveis, tá bem? Eu peço mais uma vez perdão, mas eu tenho que me retirar, tá bem? Obrigado. Eu deixei na mão. Então, essa pauta de reivindicações que a gente viu, estudou, já estava tendo no nosso plano, né? Principalmente essa mudança do trânsito dessa cidade. Então, essa cidade precisa de ser mais acolhedora em relação ao centro da cidade, que é justamente aquilo que chama, é o coração da cidade. Troca o microfone, Como que fica? Tá falhando. Ah, eu estou falando. Tem muita gente. Então, melhorou? Melhorou. Então, como sendo o coração da cidade, então, a gente já havia comentado principalmente do trânsito daqui da cidade, e com ideias, com inovações, e principalmente tudo aquilo que quem está vivendo esse centro de cidade é que sofre todas as consequências. E nada mais justo do que essa complementação de governo, prefeitura, né, que a gente diz, e os comerciantes do centro. Então, eu só fiquei meio em relação a essa reunião, para não dividir muito em relação ao pessoal da Cívica. Eu não sei como que eles iriam considerar, né? Então, meio diferenciado assim. Mas no nosso plano está realmente essa mudança do trânsito. No nosso plano também está principalmente estacionamentos, e com alguns pontos que vão favorecer muito o pessoal que vive nesse centro de cidade, com alguns lugares que a gente já conversou a respeito de aumentar estacionamento, fazendo no centro de convivência uma possibilidade de um estacionamento bem grande também. Em alguns pontos que a gente viu que existe a possibilidade de
você ou tirar ou fazer um remanejamento de lugares para que seja estacionamento, e algumas ideias assim inovadoras em relação a todos os pontos de estacionamento de carros dentro do centro da cidade. Então você imagina que no centro caibam 600 carros parados. Então a ideia também seria poder tirar esses carros desse centro e remanejar para um lugar só, tendo um estacionamento, não num lugar só, em vários pontos de bolsões, e o centro ficar livre para trânsito, não ainda do jeito que você falou, com calçadão, que isso daí ainda não está nos planos, nem nos de vocês e nem no nosso. Agora, em relação a que ele estava falando, fios e tudo mais, a revitalização desse centro realmente precisa de uma elaboração conjunta, não só da prefeitura, mas aí requer urbanismo, vocês comerciantes e todos nós que desejamos que esse centro seja de primeira. Isso daí não tem nada de muito exigir. É uma verdade que tem que ser concluída. É isso que eu acho. E é o que o Calu também acha. É uma verdade que tem que ser concluída, que pode estar nas mãos de quem tiver realmente na condição de prefeito. E também com a ajuda de vocês. Então, eu acho assim, não tem precisa de muita elaboração, precisa de muito pedido. Eu acho que é uma situação assim comum de todos vocês e que é um desejo nosso também, não só como futuro prefeito e vice-prefeito no meu caso, mas eu como população da cidade também, é isso que a gente deseja, tá? Agora, dessas reivindicações que são básicas, que são reais, a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que é por aí. A gente tem umas perguntas aqui, a gente elaborou. Bom, durante as conversas que os comerciantes tiveram entre os membros do Grupo Vigilância do Centro, desculpa, só introduzindo, a gente vai passar agora para a etapa de perguntas e respostas. Vamos fazer cinco perguntas. Os candidatos têm 5 minutos para responder cada uma das perguntas. Como primeira pergunta, durante as conversas entre os membros do Grupo Vigilância do Centro, identificamos que diversos empresários não se sentem devidamente representados pelas entidades, tais como a CIB ou a EVI. Foi até, inclusive, um dos pontos que o candidato mencionou. Por isso, gostaríamos de saber dos candidatos qual a opinião de vocês em relação a isso e qual será o papel que essas entidades terão em seu governo caso vocês venham a ser eleitos. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que toda entidade que se reúne acima de 2 pessoas que estão reivindicando alguma coisa, eu acho que tem que ser válido o pedido e, muito respeitosamente, essa reivindicação tem que ser pensada. Se essa reivindicação for pensada, for bem aceita ou estiver nos planos, se você estiver dentro daquilo que é de plano da prefeitura, por exemplo, eu fico imaginando, você no primeiro ano de prefeitura, a gente não sabe como vai pegar a prefeitura. Então, se eu chegar para você e concordar com alguma coisa em relação a fazer alguma atividade, eu acho que eu vou estar passando o carro na frente dos bois. Eu acho que tem que ser tudo muito bem dosado, eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado para não fazer besteira. E outra coisa, além de fazer promessa sem cumprir, entendeu? Então acho que tem que ser muito bem pensado.
Candidato, a nossa segunda pergunta tem muito a ver com isso, inclusive. Geralmente, quando levamos alguma demanda para a Prefeitura, é muito comum ouvirmos como resposta de que a Prefeitura não tem dinheiro e que por isso não consegue nos atender. Sabendo que a Prefeitura atualmente possui uma dívida bastante elevada, ao mesmo tempo em que houve uma diminuição significativa no repasse de recursos, como vocês pretendem equacionar as contas para que as nossas reivindicações possam ser efetivamente atendidas e colocadas em prática? Eu acho assim, como da primeira vez que o Calu assumiu, eu não estava de vice, mas lembro bem que ele teve que, no primeiro ano, tentar sanear toda essa dívida para depois começar a agir e trabalhar a respeito dentro daquilo que foi prometido ou daquilo que foi pensado. Então, eu acho que dentro desse mesmo conceito, eu acho que vai acontecer o saneamento das dívidas para depois as prioridades que a cidade tem. Então, essas prioridades que são, eu acho que principalmente na área da saúde, na área do comércio, mas tudo isso vendo as prioridades. Não vai, eu acho assim, não adianta você chegar e achar que não fez até agora. Não é que não fez, eu acho que não teve recurso para fazer. E como vai ser obtido esse recurso? Primeiro, eu acho que uma criatividade em relação à gestão. E essa gestão eu acho que é muito importante. A cidade tem que ser bem gerida nessas condições. E dentro de tudo aquilo que eu e ele, a gente estava conversando, a situação de economia de muitas coisas que a gente pode reivindicar essa economia para colocar dentro dos pedidos e as prioridades do povo. Eu acho que o povo de Vinhedo precisa desse amparo e desse amparo legal que possa chegar, você chegar e falar assim, você pode contar com a prefeitura que tem dinheiro, sabe? Por quê? Porque fez uma economia X, fez economia aqui, ali e acolá, entendeu? Eu acho que nós vamos ter que realmente ver tudo dentro da base da economia. Se nós não fizermos, é agora que está acontecendo com esse país. Obrigado. A terceira pergunta, essas três primeiras perguntas vão ser feitas para todos os candidatos. Tá? A terceira pergunta caso os candidatos aqui concordarem com a primeira reivindicação da nossa pauta, que visa desfazer as mudanças no sentido de direção das ruas, nós gostaríamos de saber em quanto tempo vocês acham que seria razoável para que essa demanda seja atendida. Gostaríamos que os candidatos estabelecessem um prazo. Olha, na verdade, se eu der um prazo para vocês, eu vou estar sendo, como é que fala? De novo colocar o carro na frente dos bois. Eu acho que esse trânsito, do jeito que está, tendo toda a reivindicação de quem mais se interessa por isso, que são vocês, eu acho que da maneira mais correta, tendo em vista o que eu acho que tem que ter a presença do urbanista e de engenharia e da engenharia de tráfego, juntamente com os pedidos de vocês. Por quê? Porque dentro disso que a gente está pensando, vocês fariam juntamente com a prefeitura, tendo esse respaldo, a forma melhor para esse trânsito. Não adianta inventar moda. Eu acho que tem que ser criterioso. Agora, também não adianta você chegar para você, eu vou mudar daqui até ali, essa semana, vamos ver se dá certo. Não, para dar certo tem que ser uma coisa bem pensada. Eu acho que é por aí. E bem pensada tem que ser esse critério. Tá? Não, só complementando. Agora, para eu chegar para você falar, vai ser em um mês, eu acho que é o tempo melhor para todo mundo. Não, tudo bem, candidato. Só complementando, nessa pauta, nesse aspecto, a gente até fala só de voltar ao que era. Sim. Aí, as melhorias,
digamos assim, o aumento da complexidade do entendimento desse processo e tudo mais, quais propostas a gente pode fazer para realmente melhorar, isso pode ser trabalhado depois, mas a gente a nossa pauta é bem clara em relação a voltar ao que era, pelo menos isso, nesse aspecto. Pois é. Em termos de data, de período, de tanto de tempo, eu acho que realmente vai ser o melhor momento, tanto de vocês, quanto o tempo da gente fazer toda essa pesquisa aí, porque a ideia já é mudança desse trânsito. Agora, quanto tempo vai ser para alguém estudar um pouquinho mais, porque não é só você mudar, amanhã vai ser, não é assim. Eu acho que tudo tem que ser seu critério e no melhor prazo para vocês, eu acho que seria ideal, porque esse é um plano nosso dessa mudança. Candidato, nós vamos fazer agora as duas últimas perguntas, elas são relacionadas especificamente com o plano de governo, que foi colocado pela coligação Vinha do Passado Limpo. No plano de governo de vocês, que está registrado na Justiça Eleitoral, constam as propostas de qualificação e profissionalização de mão de obra, uma lei de incentivos fiscais para micros, pequenas e médias empresas e uma política integrada de fomento ao comércio local. Gostaríamos de saber o que isso tudo significa na prática, quais ações concretas nós podemos esperar e como funcionaria exatamente esses incentivos e o fomento ao comércio local. Então, dentro daquilo que está sendo elaborado e dentro daquilo que a própria Calu pensa nesse progresso, a gente estava até reparando que muita gente até de fora está vindo para cá e muita gente daqui não tem emprego. Então, toda essa possibilidade de ter alguém fazendo alguma coisa para a cidade, para as pessoas dessa cidade, que exige, então tem que ser feita uma coisa bem elaborada, bem séria, para que dê frutos, entendeu? E isso daí, com a ajuda de Sebrae, com a ajuda de toda essa retaguarda de incentivos que a gente vai tentar conseguir, e a gente tem muito que pensar nisso, porque já tem algumas ideias que a gente está correndo atrás. Então, dentro disso, eu acho que a melhor maneira é a partir do Sebrae para frente. Eu acho que eles dão todo o apoio e apoio à prefeitura também, para que isso ocorra. Tá? Isso é o que eu posso dizer. Obrigado, candidato. A última pergunta é também relacionada ao plano de governo. Observamos que tem muitas propostas ali que estão alinhadas com as nossas reivindicações e que consta a proposta, inclusive, de criação do Museu Ferroviário nas dependências da antiga estação de trem, e a transformação da Fazenda Cachoeira em parque ecológico e, consequentemente, ponto turístico da cidade. Ao mesmo tempo, observamos que atualmente há diversos pontos turísticos na cidade que estão abandonados ou que são mal utilizados. A exemplo do Bosque Municipal, do Memorial do Imigrante e do Portal do Cristo. Vocês pretendem revitalizar esses pontos turísticos já existentes? E como podemos evitar que esses novos pontos turísticos não acabem ficando abandonados no futuro? Então, é o que a gente até combinou, né? A nossa conversa em termos de toda essa revitalização, de todo esse processo em si, precisa ser muito bem pensado, principalmente pelas prioridades que eu falei para vocês. Eu acho assim, não adianta nada você chegar e enfeitar, deixar bonito, pintadinho, que é o que a gente está percebendo,
que em muitos lugares está bem pintadinho, está bem arrumadinho e tudo mais, mas tem coisa que não funciona. Então, eu acho assim, tem jeito para tudo, no tempo certo. Agora, as prioridades, eu acho que nós vamos ter que brigar bastante, porque com dívida, com saneamento de dívida, com planos que às vezes você não tem condição de fazer. Então não adianta nada você chegar e ter a vontade só, sem ter a possibilidade de executar. Agora, dentro daquilo que nós pensamos como plano de governo, eu acho assim, todo esse trabalho de reestruturação, de saneamento de dívida, de economia desse dinheiro que a gente vai ter que fazer, vai ter como fazer toda essa revitalização, o museu ferroviário, tudo isso tem possibilidade de ser, só que tem que ser muito bem pensado. Eu acho assim, quando a gente fala muito bem pensado, não é que a gente está querendo se esquivar, não, é porque realmente tem que ser pensado, porque você imagina, tudo isso é fruto de uma cidade que a gente não pode deixar que isso seja esquecido, muito pelo contrário, eu acho que isso tem que ser muito bem lembrado, e só que dentro dos limites que a gente está tentando fazer, vai ter que precisar de dinheiro para fazer isso, e esse dinheiro nós vamos ter que arranjar nessa forma de governar com economia, com gestão, com tudo o que um profissional da área pode fazer, como o Calu já fez. E ainda, além de tudo, deixou em azulzinho a prefeitura, não deixou em vermelho. Então eu acho que é por aí. Candidato, eu agradeço mais uma vez. Antes de encerrar o nosso evento, gostaria de explicar às pessoas que estamos limitando a 5 perguntas, não estamos abrindo espaço para as perguntas abertas, para garantir uma isonomia, um tratamento igualitário a todos os candidatos. A gente sabe que se a gente abrir, pode ser que alguns candidatos recebam uma enxurrada de perguntas e outros menos. Então, nós queríamos ver com os candidatos, inclusive, se existe algum canal de comunicação que as pessoas possam entrar em contato com vocês, com a campanha de vocês, para esclarecer alguma dúvida delas, caso tenha ficado. Olha, eu acho assim, tem nosso comitê, que é aqui na praça. Eu acho que o melhor ponto seria aí. E se tiver alguém que esteja com dúvida, que queira fazer mais perguntas e tudo mais, se quiser deixar algum contato, você pode ter certeza que nós vamos entrar em contato para tentar responder à altura, dentro daquilo que a gente puder responder, puder falar e garantir. Entendeu? Ótimo. Agradeço aqui a presença do Dr. Custódio, do Calu, que infelizmente não pôde continuar aqui com a gente, mas de qualquer forma ele veio até aqui, introduziu a apresentação dos candidatos. Agradeço também a presença de todas as pessoas que vieram hoje aqui à noite. É o primeiro dia de rodada de apresentação que estamos fazendo, que o Grupo Vigilância do Centro está fazendo com os candidatos. Lembramos que amanhã será a apresentação dos candidatos Marta Leão e Zé Gasparini, da coligação Novo Rumo para Vinhedo, no mesmo horário, possivelmente na praça. Hoje fizemos aqui porque havia grande possibilidade de chuva. Para amanhã, dependendo de como for, talvez venhamos para cá novamente. Caso contrário, não, faremos lá na praça mesmo. E é isso, agradeço a todos. E antes de desejar boa noite, nós temos o termo de compromisso, né? Tem uma cópia sobre a mesa. Gostaríamos que os candidatos se concordarem com as propostas que estão sendo colocadas, com as 43 reivindicações do Grupo Vigilante do Centro, assinem
o termo de compromisso. Como o Calu não está presente, a gente pode coletar a assinatura dele posteriormente. Eu espero ter respondido à altura as perguntas que vocês me fizeram. E eu realmente gostaria muito de ter mais positividade em relação a período, como você me pediu, a prazos, né? Mas isso aí ainda não dá para saber em relação a todo o futuro dessas eleições. Mas, candidato, quais dessas pautas vocês podem firmar um compromisso com a gente? Vocês vão perseguir, vocês vão buscar realizar, e assim que vocês vão firmar aqui, ó, a gente vai fazer tais e tais números das pautas aqui, a gente enumera as pautas justamente para ficar mais fácil de ver o que vocês podem se comprometer ou não. Sim, exatamente. Nós lemos sobre isso, sobre todas essas pautas, concordamos nessas pautas todas e principalmente dessa mudança do trânsito que você menciona e fala e a gente concorda plenamente, tá? E agora todas as outras reivindicações são reivindicações que são quase que como obrigações, né? Então os senhores se comprometem com tudo que a gente está pleiteando, é isso? Na verdade, eu tenho que falar para você, eu como vice-prefeito do Calu, na conversa que nós tivemos, dentro de todas elas, a maioria delas a gente assume como prioridade também. Só que eu não posso falar em relação ao futuro, que é o que eu falei para você, porque não dá para... A única reivindicação que dá para eu chegar para você e falar era do trânsito, que aí é uma coisa que já está nesse plano e todos os planos que foram elaborados. Candidato, só para deixar claro aqui, fazendo só um esclarecimento, a pauta de reivindicações, sabemos que temos 43 itens, sabemos que ao longo dos 4 anos muita coisa pode acontecer, que está fora do nosso controle, mas o objetivo do termo de compromisso é garantir que seja realizado, que seja trabalhado. Trabalhado. Seja trabalhado. Isso sim. Isso é o que a gente quer também. Porque nós queremos um centro melhor. É isso que a gente prioriza. Não tem como não priorizar. Então, só para deixar claro, os senhores, digamos assim, se comprometem que buscarão essas pautas. Buscaremos essas pautas. Essas reivindicações. É o que eu falo para você. Eu não posso chegar para você e garantir, olha, você assumiu de fazer isso. Isso eu não posso assumir para você. Realmente não. Mas buscaremos isso sim. Ok. Bom, então acho que a gente pode concluir, né? E a gente teve um compromisso firmado do candidato. Se os senhores estão de acordo com essas pautas, a gente espera a assinatura, então, sem exceção do nosso termo de compromisso, né? Além daqui da palavra firmada e gravada, a gente quer a assinatura também, até mesmo de vereadores que compactuam com esse projeto. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Então, queria agradecer a todos que se dispuseram a vir. E lembrando, como o Luiz falou, que a gente terá ainda mais 4 encontros. Então é muito importante que vocês votem, né? Por favor, e que difundem isso, que a gente consiga trazer ainda mais pessoas. Bom, então é isso. Obrigado, presidente. Tudo isso para o bem de Vinhedo. Com certeza. Vamos tentar.
E agora?